Passo 4. Caráter nas finanças. Um outro aspecto da gente falar sobre caráter é as finanças, né? De um modo geral. Mas direcionado, por exemplo, para a vida eclesiástica e para a igreja, a gente pode falar sobre a contribuição das pessoas em relação à igreja. Hoje o mundo fez um belíssimo papel de jogar uma pá de terra e de sujeira sobre a igreja. Então falar, por exemplo, de finanças dentro da igreja sempre se tornou acabou se tornando um tabu, uma dificuldade, aonde a igreja perdeu a credibilidade. E muitas vezes eu evitei de entrar nesses assuntos com a igreja, porque por amar a Deus e por estar tão entusiasmado com a pregação da palavra, eu preferia dar ênfase na palavra de Deus e na oferta acabava não falando muito sobre esse aspecto. E depois entendi que eu não falo sobre oferta para a minha vida, mas eu falo de oferta para Deus, porque Deus ensinou sobre oferta. E a gente vê a palavra de Deus falando de oferta de Gênesis a Apocalipse, dessa contribuição que mexe tanto com o coração das pessoas. E é necessário admitir que a igreja falhou muito desses aspectos, como a forma de pregar sobre esses aspectos, sempre mostrando a vantagem pessoal das pessoas em ofertar e não trazendo o ensinamento verdadeiro de Deus a respeito da oferta, a respeito do amor pela obra, a respeito de que aquele que serve a Deus, ele foi chamado sim para sustentar e financiar essa obra da qual Deus nos chamou, né? Nada nessa vida sobrevive sem dinheiro. Então, algumas pessoas exploraram demais esse tema e muitas pessoas dentro da igreja hoje são feridas e machucadas a respeito de dízimos e ofertas. E eles já não acreditam mais que Deus tem uma relação direta com as ofertas, porque Deus, afinal de contas, não precisa de dinheiro. Mas a sua igreja precisa. A sua igreja precisa pagar o aluguel, precisa pagar as contas. Então, um grande aspecto sobre falar sobre finanças dentro da igreja é não falar sobre a necessidade da igreja a respeito da oferta, porque Deus supre a sua obra, mas a respeito do que a palavra ensina a respeito da oferta. Porque a bênção de Deus, depois que alguém oferta, ela está relacionada com o resultado. Primeiro a pessoa oferta de todo o coração, ela oferta porque ama a Deus, ela oferta porque entende a palavra de Deus e o seu compromisso. E depois, e sempre depois, a palavra nos ensina que o resultado é a gratidão de Deus, fazendo com que essa pessoa venha a prosperar e ser abençoada. Então, isso é um assunto um pouco desgastado dentro das igrejas. Aquele que é honesto, ele acaba não tendo condições e nem coragem às vezes para abordar esses assuntos. E aquele que não é honesto, ele usou esse assunto e exauriu ele. Então a igreja acabou sendo desfalcada a respeito disso. Uma coisa que eu aprendi durante muito tempo é que eu não oferto para pessoas, eu não oferto para a igreja, mas eu oferto para Deus. E toda contribuição que é feita, ela é vista pelo próprio Deus. Quando a viúva pobre trouxe as suas moedinhas ali, Jesus estava aos pés do gasofilaço e disse que ela tinha dado a maior oferta. Da mesma forma como Jesus viu a oferta da viúva pobre, até hoje ele continua olhando a oferta de cada um dos seus filhos que contribui em seu favor, em favor do seu reino, em favor da sua obra. O caráter nas finanças não é só na igreja, mas é na vida pessoal, é na vida de todo cristão. E acaba se tornando um problema, porque o dinheiro divide o mundo, o dinheiro divide as pessoas, o dinheiro cria inimizades, o dinheiro cria guerras, o dinheiro cria manipulação de todo tipo. O dinheiro faz com que uma criança venha se prostituir, o dinheiro faz com que uma pessoa venha perder os seus amigos e perder muitas vezes a sua própria família por causa do dinheiro. Então o dinheiro é uma coisa muito importante. Jesus classifica o dinheiro como um espírito maligno chamado mamon, um principado que age na vida das pessoas. Então, a vida financeira e o caráter é uma coisa que precisa de muito tratamento, de como a gente lidar com isso. Não só na questão de ser honesto, mas saber aplicar esses valores de uma forma que honre e glorifique o nome de Deus. Dentro da igreja, a gente tem problemas a respeito de pessoas que emprestam dinheiro umas para as outras, a gente tem o problema de pessoas que prestam serviço umas para as outras e acabam não honrando com esses compromissos. E aí então você tem uma divisão dentro da igreja. Isso é tão sério que a palavra de Deus diz que nós não devemos levar um irmão nosso a júri popular, porque isso sujaria o próprio nome de Cristo.
porque a gente não está sabendo julgar os da própria casa. As finanças dentro da igreja, ela tem que ser tratada com mais respeito do que em qualquer outro lugar, porque o mundo já tem usado todas as dificuldades, os escândalos da igreja para poder atacar a própria igreja. Então o cristão ele tem um chamado para ser honesto, para ser honrado com seus compromissos. E se no caso a pessoa não conseguiu honrar os seus compromissos, ela não conseguiu, uma infelicidade, veio uma crise, veio um problema familiar, veio um gasto, onde ela não conseguiu honrar os seus compromissos com a qual ela tinha se comprometido, ela ainda pode muito bem ser uma pessoa de caráter devendo, quando ela se justifica, quando ela dá satisfação da sua dívida, quando ela tem a coragem de dar a sua cara a tapa, expor o seu problema muitas vezes, mostrando que ela não tem a menor intenção de estar criando alguma falta ou algum problema para alguma pessoa. E isso é uma forma muito abundante, né? Acontece de forma abundante, onde as pessoas acabam fugindo da responsabilidade de conversar, de pedir perdão, de dar uma satisfação muitas vezes ao outro.